Pessoal, muitos me perguntam sobre os presos do 8 de janeiro que foram para a Argentina e outros países. A última informação que se tem é que o juiz da terceira vara federal da Argentina determinou a prisão de mais de 60 pessoas que estavam foragidas lá. Quatro pessoas já acabaram presas. Entretanto, a informação que se tem é que o Eduardo Bolsonaro está na CEPAC, né, inclusive com autoridades norte-americanas, pedindo socorro e ajuda para os presos do 8 de janeiro para o Milei. Será que isso vai dar resultado? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. A gente vai falar também de um momento assim épico. O deputado Marcel Van Hatten, frente a frente com o ministro da Justiça Lewandowski, desafiou, e o delegado da Polícia Federal desafiou para que ele prendesse o Marcel Van Hatten. O desfecho dessa história é surpreendente, você vai acompanhar aqui comigo. Então não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. Hoje, dia 4 de dezembro de 2024, muito obrigado por estar aqui conosco e bora começar de matéria, tá bom? Lembrando, não esqueça de fazer o download, Segredos Milionários dos Leilões, está disponível para vocês. Vamos lá, pessoal. Acompanhe aqui, uma publicação do Space Liberdade diz o seguinte: urgente. Deputado Eduardo Bolsonaro acaba de chegar na Argentina para encontrar e ajudar refugiados do 8 de janeiro. Todos nós sabemos que, se fossem realmente bandidos perigosos, jamais estariam passando por isso. Acompanhe esse vídeo do Eduardo Bolsonaro aqui, no qual ele foi para a Argentina, né, pedir, de certa forma, uma ajuda, um socorro para os presos do 8 de janeiro. Fala pessoal, acabei de retornar aqui para a Argentina, cheguei em Buenos Aires, que pese muitas das vezes pessoas da crítica construtiva, dizem que viagens internacionais não importam. A gente está aqui para fazer valer com atos, com conduta, com ações afirmativas, o que a gente quer para o nosso país. O que a gente quer é liberdade. Vou me encontrar daqui a pouco com refugiados brasileiros que estão aqui na Argentina de maneira injusta. Todos nós sabemos que se fossem realmente bandidos perigosos, jamais estariam passando por isso. Talvez até teriam apoio de certas pessoas do establishment brasileiro. A gente vai ter aqui a possibilidade de encontrar com eles, dar um apoio moral, conhecer um pouquinho mais sobre a defesa e ver, o que a gente pode fazer para que sejam respeitados os tratados internacionais, para que essas pessoas não venham a sofrer perseguição no Brasil e também aqui na Argentina. Já basta a situação toda, todas as dores de cabeça que eles estão passando e também junto com a família. Nós, da família Bolsonaro, a gente sabe o preço da liberdade. Em todo momento sonham em prender o Jair Bolsonaro. E, na verdade, eles estão indo atrás de você. Bolsonaro, ele só está no meio do caminho. Além disso, vou encontrar aqui com algumas autoridades americanas. A gente vai ter esse PEC aqui na Argentina. Então acompanhe a gente na rede social para saber um pouquinho mais desse trabalho que a gente faz, não somente com palavras, mas também com ações. Um abraço. Você vê que ele fala ali que ele vai estar encontrando também com autoridades norte-americanas, buscando, respaldo, inclusive em tratados internacionais, para tentar socorrer os presos do 8 de janeiro. Muitas pessoas me perguntam se a culpa é do Milei, foi o Milei que determinou a prisão. Eu já expliquei para vocês, essa questão é uma questão de justiça, tá? A diplomacia, ela pode interferir sim. Você lembra do caso César e Battisti, onde tinha um pedido de extradição e o Lula segurou ele aqui por muito tempo? Pois é, o Lula articulou junto ao Supremo Tribunal ou ao Superior Tribunal de Justiça para que ele não fosse enviado, mas houve uma articulação política. O Milei pode fazer isso? Pode. Ele tem poder para determinar? Não tem. Tá? A palavra final, como eu disse, segundo acordos e tratados internacionais, é da justiça argentina e não do Milei, tá bom, pessoal? E a gente vai estar acompanhando tudo isso aqui para vocês. Vamos falar de uma questão internacional agora. A China parece que está disposta a caçar briga mesmo, uma guerra comercial com os Estados Unidos. A China proibiu a exportação de minerais essenciais aos Estados Unidos em meio à tensão comercial. Mas não é qualquer mineral não, pessoal. Presta atenção. A China proibiu nesta terça-feira as exportações para os Estados Unidos de minerais essenciais, como o galho, o germânio e o antimônio, que
que tem ampla aplicação militar, elevando as tensões comerciais entre os países um dia após nova repressão de Washington ao setor de chip chinês. Ou seja, o Biden, né, deu uma nova ordem agora com restrições à compra de chips chinês. Este é o mais recente episódio da escalada de tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo, antes da posse do presidente eleito Donald Trump em janeiro. Uma diretiva do Ministério do Comércio chinês sobre itens de uso duplo com aplicações militares e civis citou preocupação da segurança nacional. A ordem, que entra em vigor imediatamente, também exige uma revisão mais rigorosa do uso de itens de grafite enviados aos Estados Unidos. Ou seja, a China levanta aqui, né, mais uma arma contra os Estados Unidos com essa barreira comercial. E já mostra que o clima, né, já vai começar tenso para o Donald Trump quando ele assumir em janeiro de 2025. E aí nós vamos falar agora do Guto Zacarias, pessoal. O Guto Zacarias, ele criou o janjômetro, né, que é um mecanismo que foi utilizado para fiscalizar a Janja. Teve um site que divulgou que ela gasta cerca de R$4.000 por hora, algo assim, né? É uma coisa assim, insana. Mas olha só, o criador do janjômetro diz que ministros de Lula tentaram intimidá-lo. O deputado federal Guto Zacarias, do União Brasil, de São Paulo, publicou uma mensagem no início da tarde dessa segunda-feira, em que diz que sofre ameaças de ministros do governo Lula. Zacarias postou a mensagem no Twitter X sobre o título "Não vão me calar". O parlamentar é criador do Janjômetro, um site no qual as pessoas podem se inscrever e acompanhar os detalhes dos gastos da primeira-dama, Janja da Silva. A iniciativa, segundo o deputado, motivou ataques da esquerda. Pois é, se tem uma coisa que a esquerda não gosta é de transparência. Olha só, o Vinícius Carrion publicou uma matéria também sobre esse tema, né? O que ela gasta por hora, muitos brasileiros nem sonham em ganhar por mês. É tipo um Bolsa Família às avessas. Matéria da Revista Oeste. Janjômetro. Primeira-dama gasta R$4.000 por hora desde 2023. No total, 63 milhões foram retirados dos cofres públicos para custeio das despesas da mulher do Lula. E aí, a galera vai à loucura, né? A turma que, olha, a esquerda se preocupa com os pobres. Não vai rolar, né? Não é verdade, ninguém acredita nisso. E aí é interessante, a Madeleine Laxo, ela fez um vídeo falando justamente da primeira-dama, dizendo que a Janja é uma das pessoas mais odiadas do Brasil. Eu queria que você assistisse aqui a opinião da Madeleine Laxo sobre a Janja. Dá uma olhada. Qual é a minha opinião? A minha opinião é de que este sucesso do janjômetro mostra ao Brasil duas coisas. Primeiro, que a Janja é a pessoa mais odiada da política nacional. Olha, e é um páreo duro aqui no Brasil, hein? É um páreo duro. E depois, que a falta de transparência nessa relação da nossa primeira-dama empoderada com o poder, ela está num nível absurdo. Porque vamos lá, o janjômetro, ele é o quê? O anseio das pessoas por saber o quanto que a Janja está gastando. Por quê? Ela aparece em tudo quanto é canto. Ela está nas Olimpíadas representando Lula sem ser uma representação oficial. Tem lá o G20, ela está lá no meio participando. O governo chinês teve de falar que não queria ela nas reuniões. E não é machismo, que aí sai falando, não, porque é machismo, que é isso, que é aquilo. Não, ela não tem nenhum compromisso de guardar segredo, ela não tem nenhuma obrigação com o Estado brasileiro, porque ela não tem cargo. Ela está lá a título de quê e que garantias o Brasil oferece de que aquela informação será tratada de acordo com os protocolos internacionais e de acordo com os protocolos entre os dois países. O Brasil não oferece garantia nenhuma. Essa questão de não oficializar faz com que o brasileiro queira saber quanto é que está gastando, porque ela aparece em tudo quanto é canto. Às vezes, gente, eu fico pensando, será que a Janja virou a vice do Lula? Porque o Lula manda ela no lugar das coisas. E será que isso acontecendo, o Alckmin virou a primeira-dama e assumiu essas funções? Perguntas que ficam no ar. Mas a grande questão é que o brasileiro quer saber quanto que a primeira-dama gasta.
E a gente tem essa conversinha mole para boi dormir, que eu acho a conversa mais perversa para as meninas brasileiras, de que a Janja é empoderada. Janja não é. A Janja é o livro clássico do machismo do século passado, que parecia enterrado lá. Feminista que usa o sobrenome do marido já não tem. Agora, que incorpora até o apelido, a pessoa se chamar Janja Lula da Silva é mais machista do que aquela coleira da Luma de Oliveira escrito Ike. Porque a coleira a Luma tira. O nome a mulher vai ter que carregar. Pois é, rasgou o verbo aí sobre a Janja, né? E literalmente, né? Eu vejo que até o Oi Luiz faz alguns vídeos criticando a Janja e quando ele fala mal da Janja, o vídeo bomba. Por quê? Porque todo mundo odeia a Janja. Tem aquele filme Todo Mundo, né? Aquela série Todo Mundo Odeia o Chris. Na verdade, aqui no Brasil, todo mundo odeia a Janja, né? Realmente, a Janja é uma pessoa, não é benquista nem pela esquerda e nem pela direita, nem os petistas gostam dela. Para você ver a popularidade negativa que ela tem, né? Que diferença da Michelle Bolsonaro, né? Que realmente, né, fez história como primeira-dama. Vamos lá, pessoal. O Gustavo Gaia fez uma publicação e eu queria que vocês assistissem esse vídeo completo. Assiste até o final, porque o vídeo é impressionante, né? O Marcel Van Hatten, vocês sabem que ele está na mira, né, da Polícia Federal. Ele está sendo o alvo da Polícia Federal. Essa publicação aqui, né, é a fala do Marcel Van Hatten exatamente de frente ao Ricardo Lewandowski, onde ele faz questionamentos pesados, né, sobre a sua liberdade, né, parlamentar, sua imunidade parlamentar. Dá uma olhada nesse vídeo, vale a pena assistir. E se é entendimento que eu estou fazendo crime contra a honra, porque o seu chefe da Polícia Federal, o diretor-geral Andrei, que está aqui, não me prende agora em flagrante delito. Se é um crime contra a honra que eu estou cometendo, que me prenda. Sabe por que não, ministro? Porque a covardia age nas sombras, age nos processos secretos. Até gostaria de iniciar dizendo, senhor ministro, que eu recebi um e-mail da Polícia Federal de uma forma completamente ilegal, fora do devido processo, na caixa de entrada do meu gabinete, informando que havia algumas datas sugeridas pela própria polícia para que eu fosse depor isso no final de outubro, e só ao final do e-mail, depois de colocadas as consequências de eventualmente não atender a nenhuma das datas, dizia que o meu direito ao silêncio seria garantido se eu não participasse. Aí eu entendi que eu estava sendo investigado. Constituí advogado para ter acesso ao inquérito. Agora, senhor presidente, também, ministro, um e-mail enviado para o gabinete, que nós, deputados, não costumamos sequer acessar, não era uma intimação, nada, é simplesmente fora de qualquer praxe, já começou tudo errado. Por isso, senhor presidente, depois de tomar conta, tomar conhecimento de todo o inquérito, e entender o absurdo que acontecia ali, uma agressão à democracia, eu entendi que eu não tinha que ir lá para me defender. Aliás, minha fala não é para me defender. A minha fala aqui é para defender a democracia, para defender o parlamento. É para defender isso que nós fazemos aqui, que é falar quem queria ir, por exemplo, Vossa Excelência. Decidi não ir à Polícia Federal. Não depus. E depois recebi um novo e-mail com indiciamento por uma fala que eu fiz na tribuna. Curioso, caro ministro, que aqui Vossa Excelência está convocado. Porque esta é a ordem das coisas. O senhor não quis vir até o momento por um motivo ou por outro. Não havia motivo para convocação, porque normalmente é feito por convite, mas foi feita convocação dos 21 requerimentos. Vossa Excelência está aqui. Aliás, eu me lembro de quando falamos sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, e Vossa Excelência ocupou aquela honrosa cadeira durante alguns anos, nós dizíamos que eles também não vinham aqui e que talvez fosse melhor a gente organizar, talvez, uma audiência pública no exterior que apareceriam, porque aqui em Brasília, na Comissão de Segurança ou qualquer outra, quando convidados, não vinham. Pois Vossa Excelência sabe que estamos tratando aqui da imunidade parlamentar, que é o meu caso específico, pois eu fiz uma fala na tribuna, e o senhor disse que conhecia a jurisprudência, mas não disse qual, dizendo que os crimes contra a honra na tribuna, que não foi o caso, aliás, é importante dizer, eu não cometi crime contra a honra, mas não é uma defesa minha aqui, repito, mas preciso dizer, que os crimes contra a honra estavam sendo flexibilizados à imunidade. Não é verdade. Não é verdade. Vossa Excelência que tem que dizer qual é a jurisprudência.
Não é Vossa Excelência que pergunta a mim qual jurisprudência é essa. Eu quero trazer a Vossa Excelência, o conhecimento, uma jurisprudência de um acordo, aliás, eu preciso admitir e confessar, muito bom, da petição 6587, de 1º de agosto de 2017, em que, aos 3 dias do mês de dezembro, lê-se, naquela ocasião, ainda conforme Reinstein e Silverglade, o fundamento e a razão de ser do Instituto da Imunidade Parlamentar residem na proteção à separação de poderes e na habilidade do Parlamento para deliberar com independência e integridade, livre da opressão e da intimidação do Poder Executivo, máxime no exercício de crítica de políticas nacionais consideradas vitais. Ou seja, para evitar a opressão e intimidação do Poder Executivo é que serve a imunidade parlamentar. Esse acórdão foi relatado por Vossa Excelência, como ministro do Supremo Tribunal Federal. Em 2017, eu me pergunto o que mudou. O que mudou? Não, Vossa Excelência estava corretíssimo e vai continuar corretíssimo. Mago, por favor. Se continuar respeitando a Constituição e continuar respeitando esse Parlamento. Foi esse o motivo da minha indignação. Porque aqui, senhor presidente, o que levou a minha fala foi eu levantar essa foto aqui do delegado Fábio Alvarez-Short, que Vossa Excelência conhece. Fui à tribuna dizer que ele sim fez relatórios fraudulentos, baseado em informações falsas, mantendo Felipe Martins preso por 6 meses com base em documentos inseridos lá na alfândega americana, por alguma autoridade americana, muito provavelmente, e talvez, não sei, tem que ser investigado, com conhecimento da Polícia Federal Brasileira, não sei. E esse cidadão brasileiro, Felipe Martins, ficou preso 6 meses com essa justificativa, além dos outros casos, como o da Mariana, só para me resumir esses dois, de casos gravíssimos em que atuou Fábio Short, e que por isso mesmo, muito obrigado, e por isso mesmo merece toda a nossa indignação. Pois bem, eu disse depois que chamei na tribuna um policial que não honra a corporação de bandido, repeti 2 vezes depois que eu estava sendo investigado por chamar um bandido de bandido, um covarde de covarde, porque eu não aceitava isso, mas estava falando das funções dele, não conheço pessoalmente nada, tendo em conta a sua pessoa. Mas eu tenho a imunidade parlamentar, sim, para falar e para repetir uma 4ª vez hoje. E se é entendimento que eu estou fazendo crime contra a honra, porque o seu chefe da Polícia Federal, o diretor-geral Andrei, que está aqui, não me prende agora, em flagrante delito. Se é um crime contra a honra que eu estou cometendo, que me prenda. Sabe por que não, ministro? Porque a covardia age nas sombras, age nos processos secretos, age na clandestinidade dos inquéritos fake do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, eu acho que, senhor presidente, acho que nem o ministro conhece. Eu queria saber, inclusive, senhor ministro Ricardo Lewandowski, o que fazia o seu chefe da Polícia Federal, junto com 3 ministros do STF, com o Lula, no Palácio da Alvorada. Estava tramando alguma coisa? O que fazia lá? Vossa Excelência tinha conhecimento? Comunista, que eu sei que tem gente aqui que tem muito orgulho de dizer que é comunista, apesar de o senhor dizer que aqui não tem ideologia. Mas eu sei que vários dos que estão aí, do lado de lá, se dizem com orgulho comunistas. O que acontece no comunismo é isso, perseguição. Que, muito bem apontado pelo parecer da Câmara dos Deputados, a Procuradoria Parlamentar, assinado por Luiz Tibé, está acontecendo contra mim uma perseguição política, está aqui assinado, e diz aqui que a mera abertura de investigações para apurar falas proferidas no exercício do mandato é em si uma ameaça nefasta ao poder legislativo e à própria democracia. Senhor presidente, concluo lembrando que o presidente Arthur Lira fez uma dura fala e muito correta no plenário da Câmara, dizendo que não se pode cercear o direito fundamental ao debate e à crítica em tribuna, mediante ameaças de perseguição judicial ou policial. O parlamento não é, e não pode ser, alvo de ingerências externas que venham a coibir o exercício livre do mandato. Diz ainda que não permitiremos retrocesso que ameaça a garantia fundamental e nossa voz é a voz do povo e ela não será silenciada. Pergunto, senhor ministro, diante da fala de Arthur Lira, Vossa Excelência vai recuar? Ligou para o presidente para solidarizar com o parlamento e dizer que essa perseguição não vai continuar? Pergunto mais, senhor presidente, caros colegas parlamentares, e se for me concedido 1 minuto apenas, eu prometo que concluo o que tenho aqui a dizer. Eu quero saber, senhor presidente, senhor ministro, se esse caso do delegado Short está sendo investigado depois de uma fala parlamentar na tribuna, porque até a imprensa internacional já deu, o Wall Street Journal
que há algo muito errado, fede no reino da Dinamarca, a podre. Na verdade, não é no reino da Dinamarca, não, é na República Petista do Brasil, da Polícia Federal do Lula. E por isso mesmo, senhor presidente, eu quero aqui mais uma vez, dizendo ao senhor ministro que elogio demais o seu voto proferido e que aqui está no Supremo Tribunal Federal, que a minha defesa aqui é da democracia, é da imunidade, é para que eu possa falar, é para que eu possa me expressar. Eu não estou aqui representando os meus 250 e tantos mil eleitores, faço questão de dizer assim, para ser silenciado, nem para que eles sejam indiciados. Porque quando a Polícia Federal indicia um parlamentar, ela está indiciando o povo brasileiro. E é por isso que eu quero saber se Vossa Excelência vai tomar as atitudes necessárias dentro do seu ministério para coibir a perseguição política que ora ocorre. Inclusive, a opinião sobre este meu caso deve ser do conhecimento de todos, qual é a sua. E, finalmente, concluindo, senhor presidente, agradeço demais a sua tolerância e a forma correta como tem conduzido aqui essa comissão. Fábio Alvarez Shor, vai ter consequência o que esse delegado da Polícia Federal está fazendo hoje, senhor presidente e caro ministro? E também... Vossa Excelência vai responder, porque se for no 1 em 1, aí nós vamos sair daqui meia-noite. Então, né? Que aula, né? Pressão total do Marcel Van Hatten. Deixe seu comentário aí, né? Eu achei pertinente trazer isso aqui para vocês, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.